Gênesis, capítulo 20. Nessa manhã será então o texto que nos conduzirá ao alimento que vem do Senhor mediante a exposição de sua palavra. Gênesis, capítulo 20. Todo este capítulo, meus irmãos, alvo de nossa exposição nesta manhã do dia do Senhor. Portanto, ouça com todo interesse, acompanhe com toda atenção, afinal, essas não são palavras de homens, mas essas são as palavras do nosso Deus, do vosso Rei. O Senhor então nos diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus da aliança, diante de nós a tua palavra, e nós temos crido que é o Senhor quem nos fala por intermédio da exposição dela. Portanto, Senhor, nos livre de, diante do Senhor e daquilo que temos ouvido, permanecermos indolentes e infiéis. Nos ajuda, Pai, para que a tua palavra, então, possa produzir frutos em nossos corações e nos tornar ainda mais comprometidos com o Senhor, como um povo que de fato tem conhecido e amado o seu Salvador. Faz assim, Senhor, e apesar das nossas limitações, esclarece-nos o texto, e mais do que simplesmente de uma forma cognitiva, nos fazer entendê-lo, o Senhor possa então guiar os nossos corações a fim de que a tua palavra encontre solo fértil no recorte de nossa alma. É o que pedimos a ti, Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante então de um momento sensível na história da redenção. Nós nos encontramos exatamente entre a destruição de Sodoma e Gomorra, que aconteceu exatamente
no último capítulo em que nós consideramos. E nós estamos no exato capítulo anterior ao nascimento de Isaque, o filho da promessa. O que nós temos aqui, então, pela providência do Senhor, não se trata de um relato qualquer, mas sim algo que o próprio Santo Espírito de Deus nos chama a atenção. Quando a promessa parece estar próxima de ser concretizada, quando aquilo que o Senhor, em sua promessa, havia concedido ao seu servo e as coisas parecem se encaminhar para a concretização delas, uma ameaça que aparentemente coloca tudo isso em risco parece acontecer. É exatamente o que nós temos aqui, meus irmãos. Nós temos Abraão, o pai da fé, Abraão, o patriarca, junto de sua esposa, novamente em meio à sua peregrinação, sendo expostos pelo próprio Espírito Santo de Deus como pecadores necessitados da graça. Com pecadores que, assim como nós, temos fé e fé verdadeira, mas ainda oscilamos e muito em virtude das nossas próprias limitações e pecados. Mas mais do que isso, para além do próprio Abraão, Abimeleque, Sara e quem quer que seja, nós temos o próprio protagonista deste capítulo, que é o próprio Deus da aliança. Porque o que nós percebemos é que, a despeito do modus operandi de Abraão, em pecado e repetido pecado, a despeito daquilo que parece soar como uma ameaça ao próprio plano ou promessa do Senhor, por meio de Abimeleque, que toma Sara e a introduz em seu harém, o que nós temos é o próprio Senhor da aliança em sua fidelidade, garantindo que as suas promessas serão cumpridas. Portanto, a eficácia do pacto, a eficácia do concerto não se estabelece em Abraão, não se estabelece em Sara, não se estabelece em qualquer outra causa secundária, mas no próprio Senhor, que é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, é no próprio decreto de Deus e na sua vontade que a história acontece segundo lhe apraz. Portanto, nessa manhã, meus irmãos, o que nós aprendemos por meio deste capítulo é que a fidelidade do Senhor da aliança, o próprio Yahvé, preserva soberanamente o seu pacto, mesmo quando a fraqueza dos seus servos parece ameaçá-la. Perceba como esse enredo, irmãos, diz muito ao nosso próprio respeito e deveria ser tão próximo de nós. Nós somos esses que temos crido nas promessas do Senhor, nós somos esses que temos sido guiados pela palavra de Deus ou buscado ter os corações guiados pela palavra do Senhor mediante as suas promessas. Mas ainda assim, as nossas fraquezas e as circunstâncias ao redor de nós, aos nossos olhos, parecem de alguma forma ameaçar aquilo que o Senhor mesmo comprometeu-se a fazer. E como nós reagimos diante disso? Ou para onde nós devemos olhar? Certamente que não para as nossas próprias fraquezas, certamente que não para as nossas próprias limitações ou para algo dentro de nós mesmos, mas para fora de nós, para o próprio Senhor, de maneira objetiva, para a sua própria palavra. Portanto, note, a fidelidade de Deus preserva soberanamente a aliança, mesmo quando a fraqueza dos seus servos parece ameaçá-la. Este capítulo, meus irmãos, vai nos provar essa proposição em 4 cenas. E é importante que nós atentemos, então, para o desenvolvimento delas. A primeira, ela se encontra, então, nos versos 1 e 2, logo no início do texto. E o que nós vemos é que Yahvé permite que a fraqueza do seu servo seja revelada. Nós saímos do relato de Sodoma e Gomorra e da destruição dessas cidades, e agora o foco volta novamente para Abraão. E o que é interessante é perceber que Abraão continua sendo o que peregrina debaixo da condução do Senhor. Afinal, o texto diz: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Note, irmãos, que os verbos utilizados aqui de maneira intencional pelo próprio autor recordam exatamente que Abraão continua vivendo como um peregrino na terra que o Senhor Deus havia prometido a ele e ao seu povo. Abraão é esse que continua a sua marcha. Aproximadamente 20 anos depois, ele sai então dos carvalhais de Manre e continua a caminhar pela terra que um dia seria concretamente concedida a ele e aos seus descendentes. Abraão é esse que tem vivido então pela fé e não pela vista. Abraão é esse que tem cada vez mais crescido na graça e no conhecimento do Senhor e tem de fato se relacionado com o próprio Deus de maneira íntegra em seu próprio coração. Mas, irmãos, o que nós vemos é que mesmo o íntegro Abraão,
mesmo justificado pela fé Abraão, mesmo o patriarca ou pai da fé Abraão, é alguém tão limitado e pecador como qualquer um de nós. E é exatamente no verso 2 que nós temos o contraste entre aquele que vive debaixo da promessa do Senhor Deus como um peregrino por excelência, confiando que um dia essas coisas serão concretizadas e concedidas a ele, e exatamente aquilo que ele é no momento. Ou seja, nós temos o contraste entre aquilo que Abraão é e o que ele deveria ser. O verso 2, então, nos mostra que a fraqueza do servo de Deus é revelada mais uma vez. No verso 2, então, é dito que Abraão diz acerca de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Note, irmãos, nós temos aqui a descrição rápida e direta, porque, afinal de contas, Moisés, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, traz à tona um novo tropeço de Abraão exatamente em uma circunstância tão similar à outra que lá atrás já aconteceu. Quando Abraão ia para escapar da fome para as terras do deserto, na iminência de chegar ao Egito, foi exatamente assim que ele procede com Sara, ou que procedeu com Sara. Ele havia instruído, então, que Sara dissesse que ele era simplesmente o seu irmão. E nós sabemos todo o relato, conforme já temos ouvido a partir da palavra do Senhor. Percebe, então, que aqui o autor, de maneira deliberada, ele vai direto ao ponto e as descrições são curtas e rápidas. Veja, disse Abraão, depois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. O juízo de valor vai ser, então, conduzido por meio do próprio fluxo do texto, para que nós compreendamos que, mais uma vez, Abraão repete o pecado que já havia cometido anos atrás. Essa, então, irmãos, é a antiga estratégia pecaminosa de Abraão. E por que pecaminosa? Perceba, o autor não nos autoriza a concluir de maneira diferente dos fatos. O autor diz, disse Abraão de Sara, sua mulher. O próprio autor revela o vínculo verdadeiro. A respeito da mulher dele, Abraão diz, ela é minha irmã. Ora, irmãos, nós estamos então diante de um homem salvo pela graça, mas inconsistente em virtude de suas próprias falhas e pecados. Nós estamos então diante de um próprio espelho que nos aponta o próprio reflexo das nossas almas. Assim somos nós, meus irmãos. Assim somos nós que temos caminhado de acordo com a palavra do Senhor, ou pelo menos tendo a palavra de Deus como nossa diretriz, e como nós dizemos então, regra de fé e de prática, mas de muitas formas e em muitos momentos, oscilando e hesitando quando deveria haver consistência. Abraão, pai da fé, é esse que neste ponto específico se torna parecido, similar, semelhante ao seu próprio sobrinho, que não hesitou em entregar as suas próprias filhas a homens ímpios e lascivos. E agora então não hesita por uma segunda vez em entregar a sua esposa e a pureza dela. Ela é minha irmã, é o que ele diz. Por isso, então, diante do fato que lhe chega, segundo o que se pode interpretar, Abimeleque, o rei de Gerar, terra que no futuro seria, então, dentre os próprios filisteus, mandou buscá-la. Quando a promessa se aproxima de seu cumprimento, surge um novo perigo que parece ameaçar a sua concretização. Qual é o perigo, irmãos? Lembre-se, nós estamos diante do capítulo que subsequente narrará o nascimento de Isaque. Nós temos aqui, então, algo que pode poluir, manchar, colocar em xeque aquilo que o próprio Senhor Deus havia afirmado. De ti e de Sara virá o descendente. Ora, se Sara então vai após o harém de Abimeleque e um herdeiro nasce, dúvidas a respeito da veracidade do que o Senhor havia dito poderiam se instalar. O que seria então da descendência do povo de Deus? O que seria então do descendente que um dia pisaria a cabeça da serpente? Veja, parece então que as coisas estão ameaçadas. O pecado de Abraão se repete.
Abimeleque então age e toma Sara para si. O que nós temos, irmãos, na cena subsequente se trata exatamente do próprio Senhor Deus impedindo que a sua promessa seja comprometida. Sob a ótica dos homens, o que está acontecendo aqui é uma verdadeira ameaça àquilo que o Senhor Deus havia dito de modo tão assertivo e direto, absoluto a Abraão e a própria Sara. Mas agora o Senhor mesmo se encarrega, irmãos, de impedir que a sua promessa seja comprometida. E como ele faz isso? Nos diz no texto, então, meus irmãos, a partir do verso 3, que Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. É assim que o Senhor Deus intervém e faz com que a sua promessa não seja comprometida. O que nós temos agora, meus irmãos, é uma virada brusca e abrupta do texto. Afinal de contas, o próprio Deus agora entra em cena. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Perceba, o mesmo padrão unilateral, soberano, monergístico é replicado aqui. Deus vai em direção a... O Senhor toma a iniciativa para qualquer tipo de ato. É o Senhor quem governa a história. Deus vai a Abimeleque em sonhos de noite e lhe diz que esse homem será punido de morte em virtude do que havia feito. Então, irmãos, o texto aqui não nos autoriza a pensar em nossos dias na possibilidade de que o Senhor Deus nos fale algum tipo de revelação não conhecida por meio de sonhos. O que nós temos aqui não é simplesmente uma noite comum em um sonho qualquer. Nós temos um dos meios ou veículos utilizados por Deus na antiga aliança para fazer com que a sua vontade fosse revelada a quem ele desejasse. Nós temos aqui o cânon ainda não completo ou encerrado e o Senhor utilizando esses expedientes para fazer com que os seus objetivos sejam alcançados. Não devemos presumir que alguém hoje pode sonhar e ouvir do Senhor alguma coisa que seja nesse nível. Isso não se repete mais. Mas o fato é que a essa altura é assim que o Senhor Deus age indo em direção a Abimeleque. E o que ele diz é: você será punido pelo que fez. Eu quero que você entenda, irmãos, do verso 3 ao verso 7, o que nós temos aqui é um verdadeiro tribunal instalado pelo próprio Senhor que é juiz e julgador de sua sentença. O réu então vai e toma conhecimento da causa que há contra ele. Você vai ser punido porque tomou a mulher de outro homem. Há aqui então uma linguagem judicial, forense, específica. Literalmente a ideia aqui é: és homem morto. E não vai ser punido de morte. És homem morto. Ou seja, a sentença final já antecipada ao ouvinte, ao réu. E qual é a causa? Por causa da mulher que tomaste. Esse é o fundamento da sentença. Por que você vai morrer? Por conta da sua transgressão. Porque você quebrou então o mandamento: não adulterarás. Qual é o vínculo estabelecido pelo Senhor? Porque ela tem marido. Literalmente a ideia é: ela é mulher de marido. Ou seja, ela pertence a outro homem. Há vínculos conjugais que atestam essa relação. Ela não é uma mulher solteira, ela não é simplesmente irmã de Abraão, ela é esposa dele, ela possui marido. O Senhor Deus, então, traz à tona o vínculo jurídico matrimonial. Por essa violação, você vai morrer ou és homem morto. Sabe o que é interessante, irmãos, para a nossa geração tão sentimentalista e que deseja usar os próprios sentimentos como escudos para escamotear pecados cometidos contra o Senhor? É que aqui, em nenhum momento, o Senhor levanta qualquer discussão acerca dos sentimentos envolvidos. O Senhor Deus levanta a sentença que repousa exclusivamente na realidade objetiva do concerto, do matrimônio, do vínculo. Ela tem marido, ela é mulher de marido.
ela pertence a alguém. Pouco interessa se há algum tipo de paixão envolvida, pouco interessa se há algum tipo de subterfúgio ou outra circunstância que pudesse ser alegada para justificar a tomada de Sara por meio de Abimeleque. O Senhor levanta para o dado concreto, para o dado objetivo. Ela tem marido. Há um vínculo jurídico de aliança matrimonial. Ora, nós devemos então ouvir e aprender com o Senhor, meus irmãos, a julgar as causas que há entre nós, desde as mais complexas às relativamente mais simples. Porque, via de regra, essa é a saída que nós tomamos. Via de regra, esse é o viés argumentativo que nós assumimos. Diante de um fato, diante de um pecado, diante de uma transgressão, nós então levantamos aquilo que para nós serviriam como atenuantes. Quase todas elas são relacionadas a questões sentimentalistas ou emocionais. Então, se eu pequei contra o meu irmão, é porque eu estava estressado. Se eu pequei contra o meu irmão, é porque eu não estava num bom dia. Se eu pequei contra o meu irmão, é porque alguma coisa aconteceu e me fez agir daquela forma. Veja, esse não é o dado concreto. O dado concreto é, houve pecado, houve transgressão, e esse é o ponto que precisa ser sanado. As circunstâncias que orbitam ao fato funcionam como atenuantes ou agravantes, mas nunca como justificativas que retiram ou diminuam o peso do pecado cometido. Mas assim nós, nos tribunais da nossa consciência, e às vezes até uns com os outros, utilizamos. Nós sempre fazemos alguma coisa porque alguém ou alguma circunstância nos afetou e por isso aquilo nos tirou de nossa programação normal, por assim dizer. Em outras palavras, nós sempre somos vítimas secundárias de questões de outros. O problema é que se nós somos vítimas em alguma medida, nunca há culpa assumida. E se nunca há culpa assumida e tratada, nunca há resolução de problema. O pecado ou os pecados nunca são tratados. E para onde eles vão? Para debaixo dos tapetes. Para os porões da nossa própria consciência. A notícia ruim é que eles apodrecem. E o seu chorume se faz sentir a quilômetros. Porque isso afeta os relacionamentos. Porque isso divide as pessoas. Porque isso nos atrapalha de caminhar em nossa peregrinação juntos como deveríamos fazer. Não há outra maneira de tratar o pecado, de tratar a transgressão, que não observando a causa concreta ou a realidade do fato. É assim que o Senhor Deus procede como justo e excelente juiz. Não há qualquer discussão acerca de sentimentos envolvidos. A sentença "tu és homem morto" se qualifica na realidade objetiva do vínculo matrimonial ordenado por Deus. Esse é o réu e assim ele foi sentenciado. Mas o Senhor Deus, como justo juiz, então ainda houve a apelação daquele que ouviu a sua condenação. E Abimeleque então diz, no verso 4, ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. O verso 4, irmãos, nos ajuda a entender então por que Abimeleque argumenta diante do Senhor. Não é porque ele presume ser inocente em absoluto, mas porque, no mínimo, há uma peça no quebra-cabeça que ele não havia identificado. O verso 4, logo no seu início, nos faz questão de apontar essa condição. Abimeleque ainda não a havia possuído, ou seja, a expressão literal aqui é aproximado. Ele não havia ainda se aproximado dela para que a culpa potencial do ato fosse, então, estabelecida ou concretizada. E isso aqui, lembre-se, faz toda a diferença no tribunal estabelecido pelo Senhor. O que nós temos aqui, meus irmãos, é que para toda a narrativa subsequente, a culpa potencial ainda
não havia se consumado no ato conjugal. Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso, e não por encontrar alguma suposta brecha na lei ou no legislador, ele diz: Senhor, matarás até uma nação inocente? Note que Abimeleque se volta para Deus em súplica respeitosa, apontando que a consequência afetaria a própria nação da qual ele era rei. Até uma nação inocente? Ele então estrutura o seu argumento com base em informação crucial para a peça. Ele diz: não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, é meu irmão. Ou seja, ambos me garantiram que não havia qualquer tipo de vínculo conjugal relacionado a Sara. Senhor, tu és justo. Eu não sabia. Não só Abraão disse, mas a própria Sara disse, ele é meu irmão. Por isso, Senhor Deus, com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. A ideia aqui, irmãos, para sinceridade de coração, aponta para a ideia de integridade de ato. Foi de maneira íntegra e não vil. Não me passava pela cabeça quebrar o mandamento não adulterarás, Senhor. Pelo menos não de maneira intencional. Eu nem sequer havia sabido que essa circunstância é mentirosa. Com sinceridade de coração e na minha inocência, literalmente a ideia aí, a palmas das minhas mãos, a figura de estar limpo, a figura de integridade, de inocência. Ou seja, Abimeleque reconhece o coração como o centro da vontade. A integridade do coração foi que eu fiz. Mas eu fiz por essa razão. Eles me garantiram que nada disso estava em jogo. Note que Abimeleque diz, foi que eu fiz isso. E é exatamente aqui que o Senhor Deus vai respondê-lo, meus irmãos. Porque como o justo juiz vai interpretar e sentenciar então o caso? Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração, ou seja, com integridade, fizeste isso. Porque esse final importa. Porque o Senhor Deus aponta para as últimas palavras que Abimeleque havia dito. Foi que eu fiz isso, eu sei que tu fizeste isso. Eu sei que com integridade de coração fizeste isso. Meus irmãos, a resposta dentro do próprio contexto aparece para nós. O Senhor está se referindo ao ato pontual de um adultério não consumado. O Senhor não está fazendo juízo de valor sobre a condição espiritual de Abimeleque. Em outras palavras, quando Deus diz, eu sei que com integridade de coração fizeste isso, Ele não está dizendo, você é alguém íntegro, alcançado pela graça, justificado, etc, etc. Não é isso que Ele diz. Ele diz simplesmente diante do quadro, não há dolo. A mulher foi retirada de seu esposo, mas sem o conhecimento de Abimeleque. Portanto, o que foi feito, mas sem dolo. Esse é o ponto. Não é que Abimeleque era alguém gente boa, mas em relação ao dado concreto trazido pelo tribunal do júri, do qual o próprio Deus é o juiz, não houve dolo, intencionalidade no ato. Abimeleque, de fato, não agiu de maneira a perverter o mandamento não adulterarás. No entanto, a ausência de dolo não implica em ausência de responsabilidade. Por isso o Senhor Deus então chama a atenção para o cerne dessa cena. Ele diz, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Em outras palavras, Sara não foi violada porque Abimeleque foi um homem prudente, generoso, íntegro, bondoso. Sara não foi violada porque o Senhor o impediu de tocar
na esposa de Abraão. Portanto, o mérito é do Senhor e não de alguma bondade de Abimeleque. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. O que nós temos aqui é aquela doutrina que nós já ouvimos falar a respeito e que tem a ver com a benevolência geral do Senhor, restringindo o alcance e o potencial da maldade dos seres humanos. O Senhor Deus, então, foi quem ativamente impediu Abimeleque de pecar, violando o matrimônio de Abraão e Sara. Ou seja, se há alguém bom na cena, esse alguém é Deus. O Senhor assim o fez. É interessante perceber também, irmãos, que o Senhor relaciona o pecado que não foi cometido como sendo um pecado não cometido contra ele. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não permitir que a tocasses. Vejam, irmãos, em última análise, os nossos pecados sempre são pecados contra o Senhor. E o que nós temos aqui, irmãos, é exatamente aspectos da doutrina da providência refletidos no texto. Nós temos aqui a causa primária, que é o próprio Deus e o seu decreto. Mas nós temos também as causas secundárias, como sendo reais e concretas. Abraão, quando disse o que disse, o fez livremente. Sara, quando disse o que disse, o fez sem ter coação alguma. Abimeleque, quando fez o que fez, o mesmo, agiu de modo livre, nesse sentido, como um agente responsável pelos seus próprios atos. As causas secundárias também são ordenadas pelo Senhor e governadas por Ele. É interessante, irmãos, perceber isto, porque diante da nossa própria miséria e das nossas várias frustrações, o que nós temos é o Senhor Deus de maneira ampla e magnífica, testemunhando acerca do seu próprio caráter e de sua própria potência. Ou seja, nós temos não apenas um Deus que conhece a história, nós temos um Deus que governa a história. Nós temos não um Deus apenas que conhece o pecado, mas um Deus que restringe o pecado. Nós temos um Senhor no controle absoluto de todas as coisas. Ele não conhece o futuro simplesmente porque ele é onisciente, onipresente. Ele conhece o futuro para nós, na nossa ótica futuro, porque a história foi decretada por ele. Tudo está em suas mãos, todas as coisas, das maiores às menores, debaixo do seu governo. Eu o impedi de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Não há bondade intrínseca, Abimeleque, em você, mas a providência que executa os decretos do Senhor conduz de acordo com os desígnios de Deus. Portanto, diante desse esclarecimento, o que tu farás agora? Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Portanto, tu és inocentado da culpa de violar o matrimônio intencionalmente, mas tu te responsabilizarás pelos atos e eles têm consequências. Neste caso, a consequência é restaure ou que o vínculo matrimonial seja restaurado de modo pleno. Restitua a mulher do seu marido, ou a seu marido. Essa é a primeira vez que a expressão profeta aparece aqui nas Escrituras, irmãos. E a ideia aqui não é alguém que fala sobre o futuro, mas é alguém que fala como porta-voz do Senhor. Abraão é esse aqui que é apontado pelo texto como assumindo essa característica. Esse profeta intercederá por ti e viverás. Agora, se tu não me obedeceres, sabes que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. A ideia é, morrendo morrerás. É a mesma construção de Gênesis 3, na queda. É uma ênfase, você será morto. E o Senhor aponta então para a responsabilidade federal do rei. Tu e tudo que é teu
os pecados, então, assumem consequências em suas ramificações que alcançam não apenas aquele que objetivamente pecou, mas muitas vezes alcançam outras pessoas. É assim, meus irmãos, que o texto nos mostra o Senhor Deus garantindo que as suas promessas não oscilem, pelo contrário, que elas sejam preservadas, mantidas e cumpridas. Se é assim, como essa verdade deveria consolar o meu e o seu coração? Como o fato de muitas vezes termos os nossos olhos sugestionados para tudo o que aponta para o contrário dessa certeza, ainda assim permanecerem firmes naquilo que o Senhor Deus tem nos dito. Como você tem trabalhado isso em seu coração e em sua própria vida? Você é daqueles que oscilam rapidamente entre um polo e outro, agora convicto, firme e persuadido de que o Senhor de fato é confiável, por assim dizer, e as promessas dele se cumprirão, e você está debaixo do seu pastoreio absoluto e perfeito, e assim caminhará. Mas no outro momento, nada presta, o mundo vai se acabar, tudo vai se quebrar, o futuro é tão incerto, quase que semelhante a um estado desesperador. É assim que muitos vivem, entre a Escritura e as notícias de jornais, entre a Bíblia e os contatos de WhatsApp, entre versículos compartilhados e agora alguém assumiu o governo. Pronto, o mundo se acabou. Entre alguma coisa que confiemos no Senhor, na sua grandeza e no seu poder, e logo vejam só como as coisas vão caminhar para a nossa destruição sumária. Como assim? Se é o Senhor que governa, inclusive as causas secundárias, e faz com que de maneira sábia todas essas coisas então apontem para os seus santos desígnios, de forma que nenhuma de suas promessas passarão em vão, porque nós ainda flertamos tanto com o desespero ou com a sugestão de uma angústia de alma quase tão profunda a ponto de não enxergar sentido para a própria existência. A doutrina da providência, irmãos, dentre tantas coisas, nos corrige o olhar e aponta a um Senhor que não simplesmente conhece a história, mas que governa os fatos. A semente que daria o que pisaria a cabeça da serpente tem a ver com aquilo que o Senhor Deus havia dito e garantido. Os irmãos de José vão tramar contra ele e ele vai ao Egito. Livremente fazem o que fazem, sem serem coagidos por um tipo de decreto algum nesse aspecto, forçando a própria vontade deles a fazerem o que não queriam fazer. E no fim das contas, José diz: vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor Deus fez com que o mal se transformasse em bem. É o Senhor quem governa todas as coisas, inclusive essas causas que chamamos de secundárias. Nos falta, irmãos, muitas vezes confiança no Senhor. É necessário que nós, então, peçamos graça a Deus para que aquilo que temos abraçado enquanto conceito seja cada vez mais experimental em nossa vida. Mas, às vezes, assim como Abraão, tão limitados e olhando para o nosso próprio coração caído, é assim que nós continuamos a marchar. Ao menor sinal de qualquer coisa que minimamente possa abalar o que a gente tem pensado, ou planejado, ou experimentado, nós perdemos qualquer tipo de noção de controle. Seus filhos estão bem, eles são pequenos.
e ao sinal do espirro, isso dispara em você um dos possíveis e tantas reações que não são coerentes com o próprio fato diante de você. Tem alguma coisa errada? Note como o limiar ele é quebrado ou ultrapassado muito fácil. De prudência necessária, ordenada por Deus, a incredulidade. E assim nós transitamos, irmãos, o exemplo de pais para com seus filhos, de abarca a realidade estendida às nossas próprias experiências cotidianas também. Em outras palavras, nós deixamos de interpretar a realidade à luz da palavra revelada e nós passamos a interpretar a realidade segundo a nossa avaliação. Qual é o problema? É que a nossa avaliação geralmente tem o vício de retirar o Senhor do futuro que nós conjecturamos. Ele quase nunca está lá. Por isso as nossas pernas tremem tanto. Por isso a angústia nos toma de tal forma que nós nem sequer já dormimos. Porque o Senhor não está no futuro conjecturado pelas nossas cabecinhas que acham que podem controlar as coisas. Nós nos deparamos então com o peso da realidade de que nós não podemos controlar nada e estamos à mercê do Senhor. A boa notícia é que não há um lugar mais seguro e sábio no qual nós pudéssemos estar à mercê que não nas mãos do próprio Senhor. Ele não é um senhorio relapso. Ele não é um Deus arredio ou não amoroso. Ele é um Deus sábio, santo e soberano que governa todas as coisas para a sua própria glória. Nos seus mundos possíveis, não esqueça de incluir o Senhor nas suas conjecturas. E assim você verá, então, cada vez mais consistência entre aquilo que você tem abraçado em um nível teórico-conceitual e aquilo que corresponde à própria verdade tão palpável e experimentada dia a dia. Diante do tribunal do júri, do qual Abimeleque foi absolvido da condenação de quebrar deliberadamente o matrimônio ou vínculo matrimonial de alguém, mas então responsabilizado para restituir, segundo a sua responsabilidade e consequência de seus atos, quem deveria ser restituído? O que nós vemos é do verso 8, meus irmãos, até ao verso número 13. O Senhor Deus disciplinando o seu servo Abraão, mas sem rejeitá-lo. Veja como isso acontece, irmãos. O texto mostra um Abimeleque que se levanta de madrugada. Aqui a expressão literal é cedo, muito cedo. O ponto aqui não é estabelecer um horário específico, mas simplesmente nos mostrar a diligência. Abimeleque, ele não posterga, mas a prontidão. Ele entende que ele não foi um sonho qualquer, mas o próprio Senhor Deus revelando a sua vontade e o que ele deveria então fazer. Por isso ele conclama, ele chama, ele convoca todos os seus servos e então lhes explica o que aconteceu. E diante daquilo que chegou ao conhecimento dos homens, o texto diz que eles ficaram muito atemorizados, ou seja, eles temeram grandemente. E o ponto aqui não é um tipo de temor causado por uma implicação ou retaliação política. O medo aqui ou o temor é exatamente: nós não queremos que o Deus que se revelou em sonho para Abimeleque seja de fato em nosso meio para intervir desta forma. Eles então tremem e ficam muito atemorizados. Abimeleque então vai tomar a dianteira para que o problema seja solucionado de uma vez por todas, conforme o próprio Senhor havia ordenado, indicado para que fosse. Então ele chama o pai da fé, Abraão, o patriarca,
a sua presença na corte, diante dos olhos públicos de todos aqueles presentes. Abeleque então se volta contra Abraão e lhe faz 3 perguntas. Veja, a primeira: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim, sobre o meu reino? A segunda, e depois, no verso 10, que estavas pensando para fazeres tal coisa? É assim, de maneira tríplice, que Abeleque se volta na acareação, então, com o servo de Deus. Que é isso que nos fizeste? Não há dúvida, Abimeleque, que a ação consumada por Abraão e Sara gerou consequências. Há um ato consumado. Por que nos fez isto? Por que nos fizeste isto? Segundo, por que agiste de maneira tão desproporcional e desleal? O que de justiça eu cometi contra ti para que tu fizesses isto a mim? E mais, para que tu pusesses a segurança e a integridade das pessoas que estão debaixo do meu governo, sobre mim, sobre o meu reino. Abraão tem que escutar por uma segunda vez de um rei ímpio que os seus atos são absolutamente condenáveis. Tu me fizeste o que não se deve fazer. A ênfase aqui é uma ação moral inadmissível. Por isso ele diz: que estavas pensando para fazer tal coisa? Ou seja, que motivo viste para que então justificasse tu agires assim? O que foi que você viu? Por que tu fez isto? Ou por que fizeste isto? Notem, irmãos, que Abimeleque não pressupõe aquilo que muitas pessoas em nossos tempos pressupõem em relação ao aspecto ético, que tem a ver com a mentira em alguns casos. Alguns entendem que mentir para preservar a vida não se trata de um pecado, ou pelo menos de um pecado menor. Mentira, sem dúvida alguma, é pecar, mas há circunstâncias em que isto é atenuado e não se torna pecado, mas sim necessário. Então veja, Abraão mentiu para preservar a própria vida. Portanto, uma mentira justificável. Na verdade, tecnicamente preciso, nem mentira. Um subterfúgio plausível e, nestes casos, tranquilos de serem, então, utilizados. Há muitos problemas com esse tipo de perspectiva ética, irmãos. O primeiro e básico, que faz com que todos os outros surjam, é criar na lei perfeita do Senhor Deus um tipo de ruído ou dissonância que não pode ser encontrado no próprio legislador. Deus não deu os seus mandamentos para que nós, então, fôssemos colocados em alguma situação específica onde deveríamos escolher que mandamento quebrar e qual não quebrar. O Senhor Deus é um Deus perfeito e as suas leis são perfeitas. Não há contradições entre mandamentos. O que há são lacunas causadas pelo nosso próprio pecado que nos impedem de enxergar a inteireza da lei do Senhor como deve ser. Note que Abimeleque diz: tu fizeste o que não se deve fazer, uma ação moralmente inadmissível. Nós temos um ímpio dizendo que esse subterfúgio não deveria ser utilizado. Mas, infelizmente, muitos cristãos, irmãos, pensam dessa forma. Haverá situações onde eu terei de escolher que mandamento obedecer e qual não obedecer, e mais, que mandamento eu devo quebrar para obedecer outro. Não é assim que funciona, segundo o raciocínio de Abimeleque, nem do próprio Senhor. As perguntas de Abimeleque, elas são profundas. E elas rasgam a alma de Abraão e mais. Elas tornam as justificativas de Abraão pueris. Note que Abraão não reconhece o erro.
Abraão justifica ou tenta justificar o seu erro. E como ele tenta fazer? Primeiro, ele diz: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Abeleque diz: por que fizeste isso? Porque eu deduzi que no meio de vós não havia temor do Senhor, e por isso eu cairia pelas mãos de vocês. O que é temor de Deus, irmãos, aqui utilizado por Abraão? Veja, perceba, não é simplesmente um medo genérico. A ideia de temor de Deus é, de fato, conhecimento reverente da soberania divina que provoca a submissão dos indivíduos à lei de Deus. Abraão está certo, isso não há entre os ímpios. Mas ele convenientemente se mune ou se vale de uma verdade geral aplicada em geral aos ímpios para justificar aquilo que a Escritura não justifica. Em outras palavras, irmãos, Abraão transformou a verdade geral da corrupção entre os ímpios que não se submetem ao Senhor e à lei dele numa conclusão que a realidade daquele caso não comporta ou não comportava. Qual foi o final das contas, então? Ele julgou de maneira antecipada Abimeleque. E ao fazer isso, sem evidências suficientes, ele pôs em risco, humanamente falando, a semente da redenção. Por uma segunda vez, Abraão é precipitado em suas palavras ou em seus atos. Isso deve ressoar em nossas almas, irmãos. O que Abraão faz, dentre tantas coisas, é deduzir um mundo possível e absolutizar essa dedução, excluindo qualquer outra possibilidade plausível. Eles irão me matar, ponto e vírgula. Com base nessa dedução sem evidência plausível que sustente, ele então assume um curso de ação que é impiedoso e pecaminoso segundo o Senhor. Não é assim que muitas vezes nós agimos, irmãos. Nós não somos inclinados de tal forma a fazer assim. Nós fazemos juízo de valor sobre algo ou alguém baseado nas nossas próprias deduções. E nós, em nosso tribunal, convocamos, ouvimos, acusamos e julgamos. E então, sentença estabelecida, essa é a realidade. Veja, parte do pecado de Abraão tem a ver com esse tipo de ação, irmãos. Há uma antecipação dos fatos e uma pressa em concluir aquilo que não era real. Cuidado, irmãos, com isso. Nós todos estamos suscetíveis a cair dessa forma. Note que todo o problema aqui da parte de Abraão e Sara acontecem porque a objetividade da linguagem, enquanto veículo para expressar a verdade, foi manchada. Essa é a segunda justificativa de Abraão. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. O que o pai da fé fala, irmãos, é algo horrível e ridículo, tristemente ridículo. Abraão quebra o nono mandamento aqui, ou assume que quebra o nono mandamento, fazendo um mau uso da verdade, pervertendo-a para os seus próprios fins ilícitos. Qual é a finalidade da linguagem, irmãos? Segundo o próprio Deus, é exatamente comunicar de modo fiel a realidade ao próximo. Então, veja, quando uma afirmação verdadeira é intencionalmente
utilizada para produzir uma compreensão falsa, essa comunicação deixa de cumprir o seu propósito moral. Ele diz assim: não, mas eu não estou mentindo, ela era minha irmã, mas veio a ser minha mulher. Tente imaginar o rosto, a linguagem corporal do pai da fé, com justificativas tão infames. E assim ele assume que é exatamente a terceira justificativa. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. A língua expõe o coração de Abraão. Não se tratava, irmãos, de uma decisão impulsiva, tomada sob pressão, pontual. O que nós temos aqui é um padrão estabelecido de comportamento. Faça assim. Todas as vezes em que a situação se encaminhar dessa forma, faça assim. O que é isso, irmãos? Pecados remanescentes em nossa vida. Precisamos então mortificá-los. Note, não é que Abraão é dominado pela mentira, mas ele é inclinado em algumas situações a depender de si mesmo e de seus estratagemas, utilizando a mentira. Em alguns momentos ele se inclina à autoconfiança, ao invés de confiar no Senhor. Continua então o pai da fé, um verdadeiramente alcançado pela graça, fazendo uso de métodos carnais para tentar garantir aquilo que só o Senhor pode garantir. Só Abraão? Quem dera. Nós também. Nossos pecados mostram os nossos padrões de coração, irmãos. Sim, é verdade, às vezes, como alguém que reage e cospe algo do nada, entre todas as aspas. Nós temos também padrões muito bem estabelecidos. O ponto da Escritura, a nível de princípio, é: quer seja um modus operandi ensaiado, como o de Abraão e Sara, quer seja algo que parece acontecer de sopetão. Em ambos os casos, o que está acontecendo de maneira muito simples é: a verdade no coração está sendo trazida à tona. Abraão, então, apresenta essas justificativas. Mas, pelo menos aqui, não soa como alguém que reconhece a sua pecaminosidade e deseja tratar esse fato. Abeleque, então, irmãos, é aquele que se encaminha, segundo o próprio Deus, a fazer aquilo que deveria fazer, e aqui o texto encerra. Nós temos a situação restaurada e a promessa preservada, tudo isso para a glória de Deus. Como isso acontece? Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão. E lhes restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. Abimeleque ouve a Abraão e, obviamente, não engole aquilo que foi dito pelo patriarca, mas ainda assim age em conformidade como o Senhor havia ordenado. Note, irmãos, que aqui há então um efeito cumulativo. Ele tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, além de restituir-lhe a Sara, sua esposa. Ou seja, o texto mostra que há uma concessão adicional, há abundância na restituição. Tudo isso Abimeleque faz de maneira intencional e deliberada. Ao restituir a esposa a seu esposo e ao adicionar, então, de maneira cumulativa, bens ao próprio Abraão,
Ameleque faz questão de demonstrar não mera hospitalidade, mas sim algo que comunica a remoção explícita de qualquer suspeita que possa pairar entre os dois. A minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. Não há qualquer hostilidade política ou do que quer que seja entre nós. Ele então se volta para Sara e, de maneira irônica, assim diz: dei 1000 ciclos de prata a teu marido, a teu irmão. Ou seja, a ironia narrativa é aqui captada por Abimeleque, o homem que deu início a todo o problema. É aqui tratado então como irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo e perante todos estás justificada? Aqui, irmãos, há uma expressão idiomática que é difícil de traduzir e por isso pode fugir da nossa compreensão. Embora o que está escrito aqui não seja algo que, de alguma forma, prejudique o conceito. Mas aqui literalmente ele é para ti cobertura dos olhos. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo? Ele é para ti cobertura dos olhos. O que seria isso? Ora, pela última frase no contexto, irmãos, a gente consegue perceber o caminho, pelo menos, da expressão, e perante todos está justificado. Ou seja, a ideia é que qualquer tipo de sugestão de desonra a Sara ou qualquer tipo de suspeita em relação à sua integridade deveriam ser publicamente removidas exatamente daquele ato. Aquele ato, diante de todos, era uma atestação pública de que ela em nada foi desonrada. Ela volta para o seu esposo intacta, incólume. Moralmente falando, a descendência e a promessa continuam sem intromissão dos dedos podres humanos. Por isso, então, o homem que causa a grande celeuma é o homem que é utilizado pelo Senhor para restaurar o rei. E orando a Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Vejam, irmãos, as voltas da graça do Senhor. Pacto, conserto, ele não repousa sobre os méritos de Abraão. Abraão é chamado de profeta pelo Senhor, o homem pecador, porque o ofício não está ligado à sua moralidade ou ao mérito moral de Abraão, mas sim a quem o chama. Abraão que cai e que a poucos minutos consegue fazer uma defesa horrível de seu próprio caso, é o homem usado pelo Senhor para restaurar a crise de modo completo. Eu não sei se você percebeu, ou se deu conta, nós somos esses atrapalhados, nós somos esses pobres e imundos, nós somos esses limitados e miseráveis, nós somos esses falhos e inconstantes, nós somos esses que somos impetuosos no falar, mas tardios no fazer, nós somos esses que somos tardios em nos comprometer de todo o coração com o Senhor, mas ainda de alguma forma tentam sustentar essas coisas pela força do nosso próprio braço. Ou seja, há pecado em nós, irmãos, mas o texto nos mostra como o Senhor Deus que nos santifica eleva o nosso coração para o lugar onde a esperança deve ser depositada, nele. Abraão é usado pelo Senhor para fazer com que a crise fosse completamente revertida e a normalidade restaurada. Apesar de nós, irmãos, o Senhor utiliza o seu povo.
Apesar das nossas fraquezas, o Senhor Deus nos fortalece. Apesar dos nossos vários compromissos admitidos e quebrados, o Senhor Deus continua fiel, conduzindo o seu povo pela mão todos os dias. E assim será para sempre. Se você chega então diante do Senhor nessa manhã, carregando o peso das suas falhas, se você não tem encontrado um sentido muito claro para as coisas que você tem passado, se você não tem sentido a alegria e não simplesmente um sentimento voluntário nesse aspecto, mas tudo tem parecido um peso, e isso tem relação com, segundo o seu olhar, para a maneira como você tem caminhado ou deixado de caminhar. Veja, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de deixar os fardos aos pés do Senhor e sermos conduzidos por Ele. Hoje é dia de, a plenos pulmões, assumirmos que nós não controlamos nada, mas é o Senhor que controla de modo soberano todas as coisas e que Ele tem conduzido o seu povo. Apesar do povo, a fidelidade de Deus que deve ser exaltada nessa manhã, meus irmãos, é a sua longanimidade para conosco. Porque é exatamente assim que o texto termina no verso 18. Essa informação nos é dada apenas aqui e não no texto desde o seu início. O Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Mais do que a ideia do Senhor abrir e fechar a madre, fato. O que nós temos, irmãos, é o que nos leva nessa manhã ao descanso, mais uma vez. Deus já operava silenciosamente. Essa informação é nos dita agora, no final do texto. Mas o Senhor já operava em silêncio. Antes de Abraão, antes de Abimeleque, antes de alguma mulher ou serva do povo de Abimeleque suspeitar de que alguma coisa estava errada, o Senhor já agia, tendo tornado estéreis as mulheres da casa de Abimeleque. Por que estás abatida, ó minha alma? Que te perturbas dentro de mim? Por acaso deixe ouvir as vozes dos que dizem onde teu Deus está? Espere no Senhor e ainda o louvarei, é o que diz o salmista. Nós frequentemente assumimos que algum barulho ou ruído deve nos comunicar algo relacionado à agência ou à ação do Senhor, e aí nós estaremos tranquilos. Alguma coisa deve mudar do dia para a noite, ou mudar em algum momento. Alguma coisa que tenha a ver, se possível, com ações sobrenaturais e inexplicáveis. Quando o Senhor age e opera em silêncio, antes de o seu povo sequer suspeitar de que há algo que precisa ser consertado. Não Abraão, não Abimeleque, irmãos, mas o Senhor. A fidelidade dele preserva soberanamente a aliança, mesmo quando a nossa fraqueza parece ameaçá-la. Nós então confiemos no Senhor. Ele disse que daria Isaac. Ele dará Isaac. É o que nós veremos então, se Deus permitir, no próximo domingo. Que Deus seja então louvado, meus irmãos, e nós, o seu povo, o sirvamos de todo o coração. Vamos orar.